Peraí que ele está pensando. Aí foi. Então, gente, novamente, boa tarde, né? Eu vi que entraram ali depois outras pessoas, então eu vi que a Flávia entrou por último, se não me engano. Boa tarde, Flávia. Não sei se acho que se as outras entraram e eu não vi a Sandra também, não dei boa tarde, gente, porque passou, tá? Gente, então a aula de hoje, como eu estava falando, é como precificar os procedimentos estéticos, que é um grande tabu dentro da nossa área, né? Existe uma certa dificuldade e a gente pensa muito nessa questão, né? Poxa, para a gente se destacar no mercado, eu preciso só fazer um bom procedimento? Não, a gente obviamente precisa levar em conta também diversos fatores na hora de definir o quê? Um valor de forma justa, né, gente? Eu costumo dizer assim, como eu estava falando agora, ninguém aqui trabalha por filantropia. E mais do que isso, a gente tem que cobrar pela realidade do procedimento que a gente oferece. Poxa, por que em determinado, né, espaço, determinado lugar, a toxina botulínica ela é R$1.000, R$1.100, R$1.200, quando em outros lugares ela é R$799? 699. Aqui em Florianópolis, gente, tem lugares que cobram por 399, tá? Então, assim, o que diferencia? Por que a gente leva em conta, né? Então, é justamente essas informações que eu vou trazer aqui para vocês. E até, assim, o entendimento quanto a rendimento de produto, o que esperar, o que eu tenho que justamente trazer em consideração, tá, gente? Para a gente precificar da forma adequada. E aí, quando a gente pensa, né, é um preço de forma justa, é um preço justo para nós e, obviamente, para os nossos clientes que vão usufruir desse nosso serviço, né? Eu costumo dizer muitas vezes, até esses dias, uma cliente aqui da clínica, uma cliente que não é da clínica, obviamente, ela veio, ela queria muito ser uma cliente da clínica, mas ela queria fazer toxina botulínica. Eu falei, olha, a gente parte de R$1.000, mas a gente não consegue fazer avaliação, te passar um valor específico, a gente tem que avaliar. A gente não sabe se você vai precisar de 30, 40, 50, 60 unidades. Então, eu preciso entender a realidade para justamente te passar um valor certo. Nisso, gente, ela começou a me mandar print das clínicas daqui. Aí, como eu falei, veio print de 399, 699, 599, 799. Ela falou, nossa, mas o seu valor está muito caro do mercado. Comparando com essas outras clínicas, olha o valor. Tem clínica de 399. Aí eu falei, né, olha, fulana, tudo bem, eu entendo que de repente você não esteja disposta a pagar esses R$1.000, né? A partir desses R$1.000 que a gente cobra aqui na Dermes. Mas você pode ficar à vontade, que olha quanta opção você tem aí para escolher. Você tem vários valores diferentes. Basta você entrar em contato com cada uma delas e entender o que elas vão te oferecer por esse valor. Porque aqui a gente trabalha com avaliação individual, suplementação se necessário, eu tenho uma garagem privativa para os meus clientes, eu listei. Aqui a minha consulta contigo não vai ser de 15 minutos, você vai vir fazer uma avaliação, depois disso a gente vai fazer a aplicação da toxina, mas se para isso, né, se para você isso tudo não faz sentido, você tem várias outras opções que você mesma tem os prints aí, você tem os endereços, você tem os nomes das clínicas, fique à vontade. Então, assim, é a gente trazer esse valor ao nosso produto, ao nosso atendimento, ao nosso serviço, e deixar claro também, né, que o valor que a gente cobra é um valor justo pelo que a gente está prestando, tá? Se vocês precisarem falar comigo, gente, abram o microfone, porque eu saí da tela do Meet, tá? Então eu não tô vendo o chat. Daqui a pouco eu volto ali. Então, bora lá. Como vocês sabem, obviamente sabem, mas sempre aparecem uns nomes novos, gente. Todo santo dia chega gente nova no meu perfil. Eu sou apaixonada pelo mercado dos injetáveis, os injetáveis na estética, que inclusive é o nome do nosso grupo de estudos, né? Ele foi um nome muito, a gente pensou assim, muito carinhoso para essa nossa área, e aqui realmente na clínica é a minha especialidade. E eu vejo que, gente, eu não me vejo fora desse mercado dos injetáveis. Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai entendendo mais dos injetáveis, mais do poder que a gente tem, da rapidez dos resultados, gente, de tudo, assim, eu vejo o quanto é uma ferramenta extremamente importante. Como eu falo aqui na minha biografia, né, eu me dediquei muito aos estudos, sou uma especialista reconhecida na área,
mas pretendo ainda estudar muito mais, tem muita coisa nova no mercado, tem muita coisa chegando para a gente otimizar a nossa performance, os nossos resultados, e o meu compromisso com vocês aqui é justamente esse, trazer sempre essa realidade, trazer sempre essas informações, e não pelo meu achismo, né? Eu costumo dizer muito isso, não sou eu que acho, não é, a Giovana acha isso, não, gente, a Giovana, ela estudou, a Giovana teve uma base literária, teve uma base científica, obviamente que no meio do caminho, né, a gente tem, às vezes, diferentes caminhos, diferentes artigos científicos e tudo, mas nunca é pelo que eu acho que é pelo que realmente acredito, vejo, estudo, me especializo também com outros grandes mentores, com pessoas que eu considero referência dentro da área. Inclusive, agora, eu vou até compartilhar com vocês, é uma coisa bem pessoal, mas estão agora nos meus próximos projetos, a parte integrativa, que vocês já sabem, né? E eu tô com 2 possibilidades de fazer mais uma especialização, que é ou no Albert Einstein ou no Sírio-Libanês. Então, eu tô vendo qual vai ser o mais viável, qual vai ter uma realidade muito de entrega, né? Muito maior para dentro dessa nossa área da estética integrativa. Então, é muito legal, porque eu tenho esse reconhecimento, tenho vocês aqui comigo. E como vocês sabem, eu estou de finalista. Então, eu vou mandar para vocês. Eu já fiquei de mandar para vocês isso na semana passada, acabou que passou. Eu estou concorrendo como, né, ao Oscar da Estética, na verdade, como o melhor professor de cursos de estética do ano. Do meu lado, tem ali gente que, olha, nunca me imaginei estar ao lado, então é bem importante. Eu, como sou bem pequenininha, estou lá bem nos primórdios das redes sociais, de seguidor, de alunas, né? Apesar da gente ser um número muito grande de pessoas, ainda assim, quando a gente compara com gente que está aí com, nossa, anos a mais, né, dentro da área, então eu tô lá, ó, pegando voto na unha, então conto com o voto de vocês, porque com certeza vai fazer diferença. Como eu coloquei ali para vocês, a minha categoria é 6ª, vocês podem votar apenas nela, tá? Vocês vão ver, assim, outras possibilidades, outros, né, produtos, outros nomes, influenciadores, enfim, mas vocês podem só preencher o nome de vocês, o CPF, porque ele realmente é contabilizado voto a voto, tá, gente? E aí, escolher, e a minha é a 6ª categoria. Então, eu conto com vocês, gente. Bem, então, bora lá. Hoje, como vocês sabem, eu vou disponibilizar um material. Esse material, essa apresentação, como vocês estão vendo, eu vou conseguir mandar no grupo para vocês, tá? Então, vai link, vai tudo certinho, tudo bem detalhado. Então, gente, sempre que a gente pensa, né, nessa questão de precificação dos nossos produtos, a gente tem que considerar o quê? Que nós temos os nossos custos diretos, que são aqueles que estão diretamente ligados ao procedimento, sejam eles os materiais ou os equipamentos, ativos, gases, seringa. Poxa, a minha seringa, eu compro a seringa que já vem com agulha. Ou eu tenho uma seringa que eu compro agulha separada. Ou, por exemplo, a gente trabalha com intramuscular, em que a gente utiliza 2 seringas e 3 agulhas. Então, gente, tudo isso são custos diretos que a gente tem dentro dos nossos procedimentos. Então, isso a gente tem que trazer justamente certinho, o controle total. Poxa, o meu ativo custou R$100. A minha seringa custou R$1,80, ou a minha seringa custou R$3,10, porque isso a gente sabe também que vai ter muita variação conforme o tipo de material que a gente está trabalhando. Por exemplo, uma agulha 4 milímetros, o custo dela pode ser aí de R$1,99 a R$3,99, conforme a marca. Então, eu tenho que considerar, né, o que eu vou estar trabalhando. Se eu vou estar trabalhando com uma pressurizada, a gente tem aí as seringas, né, da pressurizada, que variam entre R$17 a R$25, R$26. Então, tudo isso vem para a minha tabelinha para a gente justamente conseguir fazer as considerações da forma adequada. Os nossos custos indiretos, que são aqueles que não podem ser atribuídos ao procedimento. E aí a gente tem
água, luz, condomínio, salário, aluguel, estrutura como um todo, e dentro desses nossos custos indiretos, a gente tem ainda o nosso valor da hora trabalhada. A gente tem que saber, né, o quanto a gente ganha por hora, o quanto a gente ganha a cada 15 minutos trabalhados, se for um procedimento de 15 minutos, se for 1 hora, qual o valor que eu preciso receber. Dentro dessa minha hora calculada, eu tenho o quê? O meu currículo, a minha formação, as minhas especializações, a minha experiência, a minha prática clínica. Tudo isso, gente, ele tem que estar embutido dentro do teu custo. Então, a gente vai ter esse somatório desses custos diretos e desses custos indiretos. Outra coisa que a gente aqui tem que parar para pensar, imposto, né, gente? Ele faz parte do nosso custo. E quando a gente vê esse valor de imposto que a gente paga, ele pode ter uma variação conforme, né, a inscrição que vocês têm de CNPJ, se é MEI, se é Simples Nacional, se é lucro presumido, lucro real, enfim. Ele tem uma variação aí que pode ser, se não me engano, de 10% a 27% conforme o estado para quem é prestador de serviço. Então, a gente tem que ver que esse também, se a gente pega, né? Vou voltar lá no procedimento de R$100. Um procedimento de R$100, em que eu tenho um custo de R$30 com material, ativos e seringas, por exemplo. Mais o papel descartável, gaze, luva, touca. Olha só como a gente tem muita coisa que a gente tem que trazer para a gente conseguir calcular realmente, né, o custo do procedimento em si. Mais o meu tempo, que vai ser um procedimento de 15 minutos, a água, o álcool, que eu faço higienização da região, o álcool que eu passo na mão no meu cliente. Então, eu tenho várias pequenas coisas com custo muito baixo, que no somatório, saindo de R$30, ele vai virar, sei lá, de repente, 33, R$34. Agora, partindo disso, eu tenho que ver um valor de imposto, 10%, que é a base, tá, gente? De R$100, o meu custo já foi para R$44. Então, gente, eu tenho que conseguir fazer esse equilíbrio, eu tenho que ter essa noção para justamente fazer a precificação, porque se a gente for parar para ver, de R$100, o meu custo, vou arredondar, tá, gente? Foi 45, sobrou R$55. Desses R$55, eu não coloquei os custos indiretos. Eu não coloquei o aluguel, eu não coloquei luz, eu não coloquei salário de colaborador, condomínio, água, entende? Então, eu preciso ainda desse mesmo custo tirar o quê? O que compete à minha aplicação, para que a gente consiga filtrar todas essas etapas e aí dentro disso a gente consiga tirar o nosso lucro, né? A nossa parte, o nosso pagamento. Até porque a gente ouve muito, né? O nosso financeiro aqui eles falam, Giovana, caixa da empresa, caixa pessoal, nunca vai ser o mesmo. Nunca vai ser o mesmo. Então, nós, muitas vezes, a gente tem o hábito de, poxa, os cartões estão todos ali, a gente carrega todos ali na mesma, né, na carteira, tudo. O que custa eu passar o cartão da empresa para pagar essa compra de mercado? O que custa eu passar esse cartão da empresa para pagar uma conta de farmácia, um almoço no restaurante? Então, gente, quando a gente tem esse tipo de atitude, a gente não consegue o quê? Entender qual é o fluxo de caixa da empresa, o quanto entra, qual é o real custo da empresa ou do seu trabalho, do seu consultório, do seu atendimento, para você entender qual é o valor mínimo que essa empresa tem que faturar para ela ter um fluxo de caixa e passar o quê? A ter lucro. Então, quando a gente começa a fazer essa bola de neve, né, que ele vai virando emaranhado, vai ficando tudo muito confuso. A gente não tem controle dos nossos gastos, a gente acaba, muitas vezes, entrando numa corrida sem fim, porque a gente vai tirando, vejo muita gente fazendo isso, tá? Poxa, preciso comprar ativo. Meu Deus, não tenho limite no meu cartão, nem no meu cartão da empresa. Não tem. Por quê? Porque justamente vai trabalhando sempre com um, jogando dinheiro para o outro, como se fosse uma coisa que está tudo bem. E não, gente. A gente tem que ter um planejamento financeiro.
para que a nossa saúde da empresa seja uma saúde equilibrada, para que a gente tenha realmente uma qualidade do nosso caixa. Poxa, próximo mês eu tenho que repor ativo, eu tenho que repor produto, eu tenho que repor insumo, eu tenho caixa disponível para isso ou eu vou ter que tirar do meu lucro do meu mês anterior? Se eu tiro do lucro do mês anterior, eu tenho o quê? Um caixa que não é suficiente para se manter no mês. Então, a gente começa a tá com a impressão de que a gente sempre ganha dinheiro e nunca tem dinheiro. Ganha dinheiro, não tem dinheiro, ganha dinheiro, não tem dinheiro. Então, isso é muito ruim. Por isso que, ao precificar os procedimentos, você consegue o quê? Entender realmente onde está o seu custo, no que ele está indo. E é importante, gente, até assim, ó, poxa, numa limpeza de pele, quantas gases normalmente eu utilizo numa limpeza de pele? Para que a gente realmente consiga calcular detalhadamente, para que a gente consiga calcular um a um qual é o nosso custo real, para qual é o nosso lucro real dos procedimentos. Porque, como eu falei para vocês, é muito ruim a gente trabalhar para ficar no 0 a 0. É muito ruim a gente trabalhar para caramba para entrar naquele ciclo que eu trabalhei, eu esgotei meus ativos, eu esgotei meus produtos, eu já tenho que comprar de novo e eu vou comprar com o valor que eu recebi da minha cliente agora. Mas esse custo que você teve, ele já tinha que estar lá atrás, está pago pelo teu caixa lá de trás. Então, gente, é justamente isso, tá? A gente conseguir melhorar essa qualidade. A partir do momento que a gente precifica bem, a gente tende a ter essa evolução, tá? A gente consegue melhorar. Outra coisa, né, para a gente falar dos valores justos, os preços justos dos procedimentos. A gente tem que o quê? Alinhar os custos com a sua tabela de preços para garantir a sua margem de lucro. Gente, eu vejo assim, ó, os empresários, né, no geral, tá? Todas as áreas. As pessoas não querem dizer que elas querem lucrar. Elas não querem. Como eu falei para vocês, existe um tabu sobre quando a gente pensa em lucratividade. As pessoas falam, nossa, a empresa quer lucrar, ela tá querendo me explorar. Ela tá querendo, né, nossa, tirar meu couro para ela ganhar o dela. Gente, se a gente oferece um bom serviço, se a gente oferece um bom trabalho, é mais do que justo que a gente pague todos os nossos custos e a gente passa a lucrar. Porque a partir do momento que eu começo a ter uma empresa lucrativa, eu consigo trazer outras possibilidades, outros investimentos, outras tecnologias, outros procedimentos. Eu consigo parar para estudar e me dedicar melhor a alguma coisa. Eu consigo, entende? Então, assim, empresa tem que lucrar, profissional, independente de qual trabalho for, tem que trabalhar para ganhar dinheiro, gente. A gente não merece trabalhar só para pagar boleto, né? Eu falo assim, gente, a gente tem que se dar o luxo, às vezes, de alguma coisa, porque senão fica insano. A gente fica maluco, a gente fica socorro. Então, se você trabalha, é mais do que justo você lucrar com o seu trabalho. A partir do momento que você oferece um procedimento de qualidade, que você oferece um atendimento de excelência, você oferece um excelente resultado, por que você não merece lucrar? Por que o vizinho da porta do lado merece lucrar, ganhar dinheiro e você não? Então, gente, a gente tem que quebrar essa barreira, sabe? Essa crença limitante. Poxa, eu mereço ganhar dinheiro, eu preciso de dinheiro, eu trabalho para isso. Então, é importante a gente saber entender. Muitas vezes, eu vejo assim, nessa parte de precificação, quando vão passar o orçamento para o cliente. Muitas vezes não consegue entregar o valor que tem naquele procedimento. Tem gente que tem dificuldade. Não, a pessoa faz um orçamento, na hora de explicar, ela não passa aquela certeza, aquela confiança. O cliente vai fazer o quê? Ele viu que aquele valor que está sendo cobrado não é compatível com
o tipo de serviço com o qual ele vai receber, ou com o tipo de profissional que vai fazer o atendimento dele, ele vai pedir o quê? Desconto. Então, quando a gente se posiciona muito bem, quando a gente consegue trazer essa realidade para os nossos clientes, o nosso cliente vai ver o valor, ele vai entender do porquê que está sendo cobrado aquele valor, entende? Então, a gente tem que saber também se posicionar, e não é justificar o valor, não é isso, mas é realmente agregar valor ao que está sendo entregue para este cliente. Ele vai ser o maior beneficiário, né, gente, do procedimento que está sendo realizado. Se é um cliente que veio fazer aplicação da toxina botulínica, a gente, como profissional, vai buscar o melhor resultado. Se ele veio buscar um procedimento de bioestimulador, a gente vai buscar o melhor resultado. Como eu vou fazer isso? Através de uma técnica de aplicação adequada, através de um mapeamento adequado, através de um preparo de material adequado. Então, gente, tudo isso são etapas que nós, como profissionais, temos que seguir e, pelo final disso, a gente, né, vai ser bem remunerado ou não, obviamente, né? Outra coisa que é importante para a gente fazer uma precificação legal do nosso produto, pesquisa de mercado. É uma coisa que a gente raramente faz, mas eu tenho que entender qual é o meu público-alvo, né? Analisar o perfil dos clientes que a gente, né, pretende atender, para entender o que eles valorizam, o que eles buscam, quais são as maiores dores desse cliente. O meu público aqui, por exemplo, ele é um público 90% feminino, e eu posso colocar aqui o público 50 mais, é um público que, olha, frequenta bastante a nossa clínica. Então, assim, eu tenho mais ou menos o meu público definido. Dentro disso, eu tenho a minha realidade de tratamentos. Eu tenho o meu leque de possibilidades de atendimento para justamente o quê? Conseguir atender a demanda do meu mercado. Então, a partir do momento que eu ofereço um procedimento que atenda a esse público, tenho um valor justo por ele, é muito mais fácil da gente conseguir vender o nosso serviço, obviamente. Claro que dentro dessa pesquisa de mercado, a gente tem que pensar o quê? Nas tendências. Então, estar sempre atualizado sobre as tendências, né? Para sempre oferecer as novidades. Até porque, né, gente, hoje com a internet, se a gente não se atualiza, o cliente, muitas vezes, ele vem e traz essa atualização. E aí, normalmente, é assim, você trabalha com tal procedimento? Não. Muitas vezes o cliente ainda fala, o que você acha? Aqui acontece às vezes, Giovana, o que você acha, né? A gente vai fazer o bioestimulador agora. Você acha que vale a pena, mais lá na frente, de repente, eu fazer um microfocado? Um Lavian? O que você acha? Então, olha só, eu tô falando o quê? Das tecnologias de mercado, que eu aqui não trabalho. E aí eu preciso o quê? Entender como que essas tendências trabalham, o que elas trazem de benefícios e se na associação do que eu trabalho aqui, vale a pena fazer a indicação, né? Olha, acho que você deve fazer ou não o procedimento. Então, gente, a gente justamente tem que o quê? Entender dessa tendência. Eu não preciso nem sempre trazer essa tendência, inclusive falando um pouquinho da tecnologia, assim, né? Precificação, principalmente, que a gente está falando, para quem faz locação de equipamento, é uma coisa super difícil de precificar. Por quê? A gente tem um custo, muitas vezes, muito alto com uma locação de equipamento. A gente tem, muitas vezes, uma agenda que eu sei o quanto a gente sofre para fechar, porque a gente já fez locação, a gente já trabalhou aqui na clínica com locação. Então, assim, às vezes você vai lá, se aperta, é um cliente que não vem, 2 clientes que não vêm, o teu lucro todo, que estava em cima daquela agenda construída e confirmada, vai embora. E aí, muitas vezes, são 12 horas de trabalho, 18 horas, 16, 14 horas de trabalho. Tem gente que pega, né, 12, então faz 24 horas, para não ter uma remuneração legal. Então, gente, não 24 horas total, tá? Pelo amor de Deus, 12 horas num dia, 12 horas em outra. Ou 12 horas num dia, 6 horas em outra, tá? Só para vocês entenderem. Então, gente,
quando a gente vem, né, entendendo, poxa, vale a pena eu trabalhar com as tecnologias? Qual vai ser o meu custo real? O microfocado, por exemplo, o custo da locação, dependendo do quantos disparos você paga, mais R$1,99, R$2,99 pelo disparo. Se você passar de 3.000 disparos, você só paga, não paga a locação e só paga o disparo. Gente, então tudo isso eu tenho que entender para conseguir o quê? Construir uma agenda lucrativa. E muitas vezes a gente vê o quê? Os profissionais tentando encher a agenda, bombar a agenda, trabalhar das 8 da manhã às 8 da noite, das 8 às 10 da noite, que eu já vi também acontecer, mas não tem valores justos. E aí, quando você vai ver custo, o custo não bate, não fecha. Eu tenho uma aluna, gente, a gente está fazendo alinhamento de precificação dela. E a gente, quando eu fui pegar a tabela de preços dela, ela ainda tem a vantagem de não ter custo de estrutura, porque ela tem espaço próprio. Ela tem, assim, um custo que é acessível. Ela tem internet, luz, água, não tem condomínio, não tem funcionário. E aí, quando a gente foi ver, gente, quanto você está cobrando por esse procedimento? R$120. Gente, não. Lá na clínica, a gente está numa região relativamente próxima, tá, gente? Ela está num bairro que dá uns 15 quilômetros daqui. O que eu cobro aqui de R$450, ela cobrava R$100. Aí a gente começou a desmembrar, tá? E quanto? Um exemplo é o microagulhamento, tá? Não é isso que eu tô falando. Quanto você cobra, quanto você paga o teu roller? O roller eu tenho pagado entre R$29,90, R$39,90, dependendo do valor que eu compro, às vezes pego promoção, tá, de R$100. Você vai lá, colocar R$30 só de custo o teu roller, teu ativo. Tua higienização, mas é que eu não tenho custo fixo, tarará. Gente, tá, e os teus cursos? Tua graduação, tua competência profissional, teu atendimento, teu café, gente, para quem tem aquelas máquinas de cápsula de café, dependendo da cápsula, a gente paga R$3,99 por cafezinho que a gente serve para o nosso cliente. Então, tudo isso, ele tem que estar o quê? Embutido, gente. Tudo isso é custo. Porque muitas vezes a gente pega lá o valor total e fala, nossa, vou receber X por esse procedimento. Mas quando você começa a desmembrar e ver os custos, você vai ganhar metade daquilo. E é legal, tá? Ganhar metade é legal. Às vezes a gente não ganha metade, tá tudo bem? Mas, gente, a gente às vezes vê só o valor todo como se não houvesse custo. E aí vem a dificuldade do quê? De fazer reposição de mercadoria, reposição de insumo, reposição de ativo. Então, vejam como é importante conseguir justamente achar esse ponto de equilíbrio. Aqui na clínica, que a gente oferece o Cacau Show, né? Quando a gente tem Botox. A gente faz, um Cacau Show, que cada tabletinho, cada trufinha do Cacau Show, ele gira em torno de R$2, R$3. Mais o cafezinho, R$3,99. Então, e o que eu trago nesse meu atendimento? Quando eu faço um atendimento... Aqui, na clínica, quando a gente vai fazer esse atendimento de Botox, você quer um cafezinho? Eu tenho 2 opções de cafezinho para oferecer. Você quer um cafezinho mais forte, médio, às vezes tenho mais uma opção, mais adocicado. Eu tenho, porque o quê? Eu tenho diferentes perfis. E eu quero o quê? Trazer esse cliente para a minha realidade. Eu quero fidelizar esse cliente. Esses dias eu recebi um casal e um queria um café muito mais forte, outro queria, não, eu quero um mais suave. Então, olha, esse daqui é um café, se não me engano, era da Guatemala. Olha, esse aqui é Guatemala. O outro, você lembra de onde era o outro, amor? Como? Tá off, tá de fone. Era um Guatemala e o outro, gente, qual que era? Não vou lembrar. Não vou lembrar. Mas aí eu falei, olha, para você, esse cafezinho é da Guatemala, ele é um café mais marcante, ele tem uma torra um pouquinho mais intensa. Gente, a pessoa veio para fazer Botox. Eu falei de café. Por quê? Porque eu fui lá para ver quais eram as características do café. Para a esposa, que queria um mais suave, olha, esse café, gente, eu não lembro qual que era. Será que era, não era Nigéria?
Ai, eu não lembro, gente. Mas daí, ó, esse teu café, que esses esgotaram. Então, esse seu café, ele é um café tarará, olha, ele é mais suave. Ah, e a gente aqui não trabalha com a cápsulazinha de alumínio, porque o alumínio ele vai ficando acumulado no organismo, então a gente preza pela cápsulazinha com material orgânico. Gente, eu tô trazendo valor. Por que que a minha toxina botulínica é mais cara? Porque eu trago esse valor. Junto, do lado do pirizinho, com a xicrinha de café, vai um tabletinho de cacau show. Então, assim, percebam, eu estou o tempo todo o quê? Com a minha informação, com o aprendizado do dia a dia, com rotina do dia a dia. Poxa, eu vou no mercado, o que eu vou levar de bom dessa vez? Eu sempre paro lá, às vezes, no café, o que tem? Até esses dias saiu uma marca nova aqui, pelo menos no mercado, chegou uma marca nova. Falei pro Romulo, falei, nossa, olha só esses cafés. Muito diferente. A minha próxima reposição, tô de olho, vou pegar uns 2 daqueles, porque é uma outra pegada. Então, gente, tudo isso eu trago o quê? Trago para o meu procedimento, para justamente a gente trazer valor. Na hora que eu for cobrar R$ 1.000, R$ 1.200, o meu cliente vai saber pelo que ele está pagando. Não é só a toxina botulínica. Não é só chegar aqui, deitar na maca, pronto, acabou, fim. É todo o meu contexto. Meu custo está ali, obviamente, tá? Outra coisa, né? Concorrência. A gente tem que ter uma noção de quais são os preços praticados para que a gente consiga conquistar os clientes oferecendo um diferencial. Qual é o meu diferencial? Atendimento, gente. Eu tenho plena convicção que é atendimento. Por quê? Porque a experiência do meu cliente, quando ele chega aqui, ele é fora de todo o padrão do que a gente tem em grandes clínicas. O meu cliente, a gente não vê ele como uma cifra. Eu vou ter um cliente que ele vai ter essa flexibilidade de conversar comigo. Esses dias uma cliente veio para fazer avaliação e ela está fazendo pós-graduação em marketing. E aí, conversando e tal, dela, posso, né, já que eu tô aqui, né, você me desculpe, foi a primeira vez que ela veio. Você me desculpe, mas eu queria tirar umas dúvidas, né, que eu vi que vocês trabalham com o Google Meu Negócio, que vocês não sei o quê. Meu, como é o marketing, não sei o quê. Eu falei, espera aí. Eu falei, olha, eu não posso falar do marketing, mas eu vou chamar o meu especialista. O que eu fiz? O Rômulo, que é meu diretor de marketing, que trabalha aqui embaixo, chamei, Rômulo, vem aqui. Ó, a Clarissa quer conversar com você. Vê o que você consegue tirar de dúvida dela. O que você pode ajudar? Gente, ele sentou do lado dela, ele deu uma aula. Ela falou, meu, eu tenho um trabalho para fazer. Ela falou, eu não tem nem mais dúvida, eu não tenho nem mais o que perguntar. Isso vai trazer reconhecimento, vai trazer valor agregado ao meu procedimento? Com certeza. Por quê? Porque não vai ter assim em outro lugar. Talvez tenha, gente. Eu tenho vocês aqui, né? Para se espelharem, para fazer a diferença, para vocês verem, poxa, olha, fazer isso, às vezes é só uma giradinha de chave, faz toda a diferença. Tem o café, chocolate para as clientes, elas comentam, exato. Até assim, esses dias a gente estava conversando aqui, a gente, né, acompanha assim o pessoal do marketing e tudo, e a gente ouve muito falar a questão do high ticket, né, gente? E aí, esses dias a gente estava conversando, eu vi a gente fala que são os gurus, né? Vi uma guru falando que, já pensou, você entra no avião e a comissária de bordo é a mesma que serve o cafezinho, que é a mesma que pilota o avião, que não sei o quê. E, gente, e daí a gente começou a debater isso aqui dentro. O que você acha? Realmente, não, eu acho que é isso mesmo. A gente tem que ter uma equipe muito bem estruturada, tem que ter, né, pela demanda que existe, pelo não sei o quê. Aí o Romulo, ouvindo tudo, ele falou, gente, então eu vou dar o meu parecer. Ele falou assim, eu vivi uma situação dessa, eu fui levar, o Gabriel usa aparelho, meu filho, né? Ele falou, e o dentista é nosso amigo, e a gente levou ele, o Rômulo levou ele pro dentista para fazer a manutenção e tal. Tá. Chegou lá, a secretária ofereceu um café. Você quer um café? Aí o Rômulo falou, eu quero, mas a gente sabe, a família desse dentista, eles têm fazenda de café em Minas Gerais, então a gente já ganhou café, a gente sabe que o café é o café.
E aí, o que o Romulo falou? Eu até quero um café, mas eu quero o café de vocês, aquele que fica lá na garrafa térmica de vocês. Ela meio que torceu o nariz e foi aquela coisa assim. Nisso, o dentista chegou. E aí, Rômulo? Já tomou um cafezinho? O Rômulo falou, não, ainda não. Ah, você quer um café? Mas eu sei que você gosta daquele café que é aquele lá de trás. Gente, ele é o dono da estrutura toda. Tem um monte de funcionário, tem uma clínica, 2 clínicas super luxuosas. E aí a gente trouxe isso, poxa, como é o café que é oferecido pela secretária e como é o café que é oferecido pelo profissional que está ali, né? Que vai fazer o atendimento. Então, eu vejo muita profissional que muitas vezes não tem nem porquê de ter uma pessoa fazendo atendimento, traz alguém para fazer um atendimento de recepção, atendimento de WhatsApp, que jamais vai ser um atendimento que vocês, por exemplo, fariam. Mas por quê? Porque as pessoas falam que não, tem que ter alguém para abrir a porta, tem que ter alguém para servir água. A gente não pode fazer isso. Então, gente, tudo isso a gente consegue oferecer e agregar valor ao nosso procedimento. Então, até porque é muito difícil a gente conseguir colocar alguém que vai fazer como a gente faria. Tanto é que quando a gente passa pelo processo de treinamento de secretária, gente do céu, coisa mais chata desse mundo é treinamento de secretária. Por quê? Porque você espera que a pessoa seja o seu espelho. Você espera que a pessoa vá fazer o mesmo atendimento que você faz. A gente aqui chega a fazer teatrinho, tá? A gente faz teatro, a gente simula todas as posições, diferentes situações. Tarará, tarará. Gente, nunca é a mesma coisa do que se fosse ou eu ou o Rômulo. E isso reflete o quê? Na experiência do meu cliente. O cliente, quem abriu a porta, ele recebeu um sorriso ou não recebeu um sorriso, foi a secretária que está ali embaixo. E aí? Se eu tenho um atendimento ruim, adianta eu tentar quebrar tudo isso com um baita de um atendimento, com café, com chocolate, com tudo? Ele já teve a primeira sensação. Eu costumo dizer, eu não, né? A gente vê todo mundo falando isso. A gente tem ali os primeiros segundos para impactar. A gente tem os primeiros segundos para chamar atenção. A gente tem os primeiros 5 minutos para cliente avaliar tudo. E esses dias eu estava vendo, era um específico de clínicas de estética, de procedimentos estéticos no geral, tá, gente? A hora que o cliente vai para o banheiro é a hora que ele para e pensa. E aí, eu vou fazer o procedimento aqui? Gostei daqui? Não gostei daqui? Ele vai ver todos os detalhes. Tanto é que, quando a gente começou a entender mais dessa questão do avaliação do cliente, né, do se sentir bem, do como fazer o melhor por ele, quando a gente foi reformar toda a estrutura da Dermes, falei pro Romulo, não, gente, a gente vai fazer um novo banheiro. Eu preciso que esse cliente, ele vai sentar no vaso para fazer xixi, ele vai ver, vai falar, meu Deus, ainda bem que eu encontrei esse lugar. Então, é isso que a gente tem que ter esse cuidado. Pequenas coisas. Como eu já falei para vocês, a nossa estrutura aqui, tudo foi pensado para ser fluido. Tá tudo ligado, uma coisa na outra. A música que toca na recepção é a mesma que toca aqui em cima no meu consultório. Ele passa por todo o ambiente de forma fluida. Ele passa... Não existe um dia que ele passe... A mesa do Rômulo do marketing fica aqui embaixo. Então, para entrar, para subir a escada, tem que passar ali. Boa tarde, tchau. Não existe uma coisa assim, que não vai ter comunicação, não vai ter, poxa, eu não te vi, entendeu? E isso, gente, faz diferença, como a gente sabe. Principalmente quando a gente pensa em procedimentos high ticket, né? Em procedimentos de alto valor. Procedimentos quando a gente trabalha com um público que ele busca justamente o quê? Esse cuidado, né? Essa atenção. No dia do Botox, faço uma sacolinha com orientação, suplemento, bombom. Exatamente, gente. Aqui, a questão da toxina botulínica, né? Eu mando entregar o suplemento na casa do meu cliente. O motoboy vai lá e entrega. Olha, vim trazer aqui seu suplemento. A Giovana pediu para fazer essa entrega. Muitas vezes o cliente nem sabe que ele não tem que pagar. Que aquilo ali já está ali embutido. Vai lá para pagar com o cartão. Ah, tá, quanto foi? Não.
já tá pago. Gente, se a gente parar para pensar, né, que profissional que faz isso? Aí a gente manda, olha, qual o melhor horário para fazer a entrega na sua casa? Gente, eu acho que aqui em Florianópolis, eu acho que até posso colocar o meu raio um pouquinho maior, tá? Eu não tenho quem faça isso. Não tem um cliente que faça, um profissional que faça isso. Então, vai fazer diferença? Agora, como que eu vou fazer tudo isso se eu não consigo precificar o meu procedimento e eu coloco o meu procedimento como um 399, um 499, que não paga nem o meu material de trabalho? O meu custo direto não paga. Como que ele vai pagar custo indireto? Então, gente, é uma coisa assim que a gente tem que ter esse entendimento. A gente tem que mostrar isso para o cliente através do quê? Dos sinais, né? A gente não vai chegar e falar, olha, esse suplemento aqui custou R$45, viu? Mas a entrega para o seu endereço foi mais 15. Mas tá aí, ó. Não. A gente vai trazer o quê? Sinais sutis disso tudo. Quando eu passar o meu valor, o meu orçamento, ele não vai se assustar. Por quê? Porque ele sabe que ele vai ter todos os diferenciais. Porque não é um diferencial, tem um cafezinho. Não, eu tenho o quê? Um leque de diferenciais. Então, vamos lá. Falei demais já nesse slide, né, gente? Meu Deus do céu. Valor agregado, então, pelo profissional. Beleza, a gente pensou nos custos. Agora, né, um resumo. Formação e experiência. O valor do seu serviço pode ser elevado por conta da sua formação, experiência e especialização. Poxa, quanto vocês investem, gente, em curso, né? Quanto que vocês não investem em curso para poder trazer um procedimento novo? Quanto vocês não investem em produtos exclusivos para ter um diferencial, para ser atrativo para os clientes? Quanto vocês não investem para atendimento personalizado? Até porque a gente sai das receitas de bolo, né, gente? Eu falo assim, muitas vezes a gente vê assim um atendimento tão padronizado, tão padronizado, que socorro em diversas áreas, tá? Você fala, gente, mas isso aí nem é o que eu preciso. Isso aí nem, né? E hoje, até que a gente foi fazer as identidades, o padrão de atendimento, a cada atendimento encerrado de cada cliente, o atendente saía, ia lá para o fundo, esperava 10 minutos e voltava. Todos. Eu falo, gente, olha só que coisa mais... Um efeito manada do quê? De atendimento ruim. Aí você passa a manhã inteira para fazer um documento que podia ser feito em meia hora, se tivesse o quê? Um bom serviço, tá, gente? Carlos, a gente tem planilhas de precificação, mas ficam sempre dentro das plataformas dos cursos. Eu não tenho documento disponível, assim, sabe? Até porque, gente, cada material de trabalho ele vai ter um custo específico, né? Então, eu não tenho tenho dentro dos cursos, dos protocolos, o que considerar, enfim, tá? Um exemplo, gente, vamos pensar agora, né, em questão de precificação. Um Skin Booster, por exemplo, em que a gente vai ter, deixa eu só ver aqui, uma sessão de Skin Booster. A gente vai ter aí um investimento no ativo, o valor cobrado por sessão, certo? Então, beleza. Um frasco com 10 ml, eu tenho um investimento, outra coisa bem importante, tá, gente? A gente muitas vezes se prende muito na compra de material e fala, meu Deus, é tudo custo, né? É tudo custo. Sim, o termo genérico é custo. Mas entendam que é um investimento que vocês fazem. Por quê? Esse exemplo, a gente faz esse investimento no ativo de R$165 no frasco, mas esse investimento, ele me volta R$3.250. Por quê? Porque eu não preciso usar um frasco para fazer uma sessão. A gente pode ter aí uma média de 2 ml por ponto de aplicação. Aí, a gente tem aí R$650 que a gente vai cobrar
para uma sessão. Então, a cada R$165 que eu investi, eu tive esse retorno de 3.250. Então, vejam, a gente tem que saber equilibrar essas nossas contas. Aqui é só o ativo, tá, gente? Por quê? Porque eu sei que tem quem trabalha com agulha, tem quem quer trabalhar com agulha, tem quem trabalha com pressurizada, tem quem quer trabalhar com pressurizada. Então, eu não considerei os custos porque eles são, né, variáveis. Poxa, eu vou fazer um skin booster com cânula, vou fazer skin booster com agulha, enfim, acaba envolvendo muita coisa, né, para fazer aqui, trazer para dentro da aula. Então, isso vocês vão ter que conseguir se entender conforme o material que vocês utilizam. Mas em ativo, a gente tem aí esse rendimento de mais ou menos 5 sessões. É um retorno significativo. Sem contar que o quê? A gente tem... Peraí, gente, que a bateria da minha câmera está acabando. Então, a gente tem aí o quê? A questão da fidelização do cliente por conta do procedimento realizado, já que a gente tem o quê? Um excelente resultado. Quando a gente vai lá e escolhe trabalhar numa pele com flacidez, por exemplo, preciso fazer uma ação tensor, uma ação de lifting, vou escolher um skin booster de DMAI. Vou ter uma ação o quê? Justamente de lifting. Vou induzir formação de rigidez, tensão muscular, tensão de pele. Então, percebam, eu consigo fidelizar esse cliente por conta dos resultados conquistados. E vocês que já trabalham sabem mais do que isso, sabem mais, né, muito mais do que eu também sobre isso. A gente fideliza o nosso cliente quando ele vê um resultado satisfatório, quando a expectativa dele é atingida. Pensando nesse cliente que eu fiz uma primeira sessão, poxa, eu posso trazer esse cliente para várias outras sessões. Eu posso trabalhar com skin booster, 6 skin booster no ano. Então, percebam, eu posso fazer um intervalo a cada 60 dias. O skin booster pode ser a base de um procedimento de harmonização. Esses dias mesmo aqui na clínica, compartilhei com vocês, a gente fez bioestimulador de pescoço. Na mesma sessão, a gente fez skin booster. Na mesma sessão, a gente fez pontos estratégicos de volumização para a gente dar sustentação e ancoragem. Então, eu consigo o quê? Oferecer um procedimento que me traz essa rentabilidade, mas eu consigo também trazer outros procedimentos para potencializar a ação dele. Se eu percebo que a minha cliente está disposta a fazer esse investimento nela, por que não colocar? Por que não fazer essa orientação? Eu vejo que muitos profissionais têm medo de montar um orçamento e de pensar, meu Deus, esse meu orçamento está muito caro. E esquecem o quanto de coisa vão entregar. E esquecem o quanto de custo envolve para chegar no resultado que a cliente deseja. Entende? Então, dentro do que a gente tem, o Skin Booster, eu considero um procedimento, gente, top de venda. Eu tenho alunas, inclusive, que aqui eu cobro 650, mas com essas estratégias de avaliação de mercado, avaliação de concorrência, eu tenho uma aluna que ela cobra R$850 uma sessão de Skin Booster. Porque ela começou a trabalhar com 650 e ela viu que ela falou, meu, eu tô bombando. Eu tô aqui, tô fazendo, tô demais. Eu tô com um cliente lá que, nossa, eles viraram o meu cartão de visitas e estão trazendo outras pessoas, um público 60 a mais. Ela falou, meu, eu não tô dando conta quase de atender. Ela falou, o que eu vou fazer? Vou subir meu preço. R$850. Numa cidade pequena, no interior, e conseguiu o quê? Perceber que a demanda que ela tinha pelo serviço era muito maior. Então, o que ela fez? Vou aumentar o meu custo. Ainda assim, super atende. Vive com agenda lucrativa, né, gente? Cheia e mais do que isso, lucrativa. Então, percebam, viu o quê? Uma oportunidade de mercado. Se ela não vê, ela ia estar deixando dinheiro na mesa? Então, vai do que? Nossos olhos estarem o tempo todo atento. Poxa, meu movimento da agenda tá top demais. O que eu posso fazer? Eu vou subir, vou agendar, vou ajustar um precinho ou outro, vou, né? Porque o que eu tô cobrando, o fluxo tá muito alto. Vou dar uma, né? Aumentar um pouquinho.
Então, gente, percebam, é isso que o mercado faz, tá? O mercado, o setor de vendas. Lembrando, né? Uma outra coisa, a gente fala da questão das vendas como se a gente não fosse vendedor. Todo mundo aqui, ó, que está na sala de aula, é vendedor. O que vocês vendem? O serviço de vocês. Vocês vendem a imagem de vocês. Então, vai do quê? De vocês saberem fazer isso. Eu, antes lá de começar, né, na minha vida, assim, de atendimento, de tudo, trabalhava só na parte de clínica, mas não fazia nenhum tipo de venda na minha cabeça, né? Aí um dia, em reunião em família, gente, acho que faz uns 12 anos isso, tá? Um dia, em reunião em família, a gente tava, nossa, você se vê fazendo o quê? Você falei, gente, eu nunca me vi fora da área da estética, eu nunca me imaginei fazendo outra coisa, nunca. Aí eu falei, até porque o meu perfil, se eu fosse trabalhar numa loja, se eu fosse uma vendedora, uma loja de sapato, o cliente chegasse, olha, eu quero comprar esse sapato na vitrine. Eu tendo o sapato no tamanho dele, eu falei, se eu vou atender ele não vai comprar. Olha só, que coisa. Quanta inocência dessa criatura, dessa Giovana de 12, 13, sei lá, 14 anos atrás. Lá naquela época que eu atendi em clínica, atendi em salão também, eu estava me vendendo o tempo todo. Eu estava falando do meu serviço, eu estava falando dos benefícios, né, que eu chegaria, mas eu nunca tinha parado para pensar. E isso é uma coisa que o nosso mercado hoje tem trazido, né? Poxa, se você oferece serviço, quer dizer que você não vende? Não, você vende, você está vendendo o tempo todo. Então, a gente precisa o quê? Saber fazer isso, a gente precisa se vender como? Aí que vem as estratégias, né, gente? Obviamente. A gente pode se vender meio que desesperada, que a gente vê muita gente fazendo isso, né? Quem aqui nunca recebeu um vendedor falando, ai, compra esse aqui que eu preciso bater minha meta? Ou, né, em contrapartida, aquele vendedor que falou, olha, esse aqui, ele vai sair de linha, ele vai não sei o quê, ele vai... Enfim, os argumentos de venda, né, que eles vendem, que eles usam, né? Então, gente, é isso, é aprender a vender o procedimento de vocês. Como que vocês vendem isso? Com conhecimento, gente. Isso a gente não tem nem como discutir, tá? Entendendo quais são as possibilidades. Por exemplo, que eu trouxe para vocês, a lipólise de papada, né? A gente tem ali um frasco de 20 ml de gordura localizada, custo dele, R$120. Para cada papada, a gente vai usar, em média, 1 ml de aplicação. O custo, gente, desse ml é de R$6. Mas a gente cobra por sessão 250. É um procedimento, né, em que se tem um retorno legal? Claro! Aí o que eu fiz? Eu peguei, poxa, desses R$250, sobra 244. A gente vai tirar o custo de material descartável, seringa, agulha, gaze, luva, touca, tudo que eu falei ali para vocês. Um custo mais ou menos de R$4. Totalizou 240. Então, gente, vejam só, eu preciso entender para chegar ao quê? No meu ponto, obviamente, de equilíbrio. Que como eu falei para vocês lá no começo, a gente não consegue pagar conta com abraço, né? A gente não paga boleto com abraço. Eu, pelo menos, não pago. Aqui não tá colando essa de abraço, viu? Não sei aí no lado de vocês. Então, eu preciso... Aí ainda, né, se a gente pensar uma região de papada, qual que é a recomendação? A recomendação é que a gente consiga vender 4 sessões. 4 sessões são R$1.000. Então, por um custo, gente, de 24. Tudo bem, agulha, seringa, gaze, tarará, tarará. Poxa, é um procedimento lucrativo? Lucrativo, né, gente? É lucrativo. Demanda e oferta de mercado. O que a gente precisa entender, né? Nos procedimentos populares, oferecer preços competitivos, já que são, né, os procedimentos estéticos mais procurados pelo público.
Então, eu tenho que também ter um equilíbrio, entender qual é a realidade da minha região, do público em si que eu atendo, dos concorrentes, como eu falei anteriormente. E os procedimentos inovadores, em que a gente traz um valor mais alto por conta do que a gente oferece. Pelo quê? Pela exclusividade. E aí, para quem trabalha com intradermoterapia, gente, qual que é o meu diferencial? Número de sessões. Se a gente parar para pensar, e eu bato muito nessa tecla, numa eletroterapia, num procedimento, né, manual, massagens, a gente não chega a resultados como a intradermoterapia entrega, não adianta. Muitas vezes são poucas sessões para, né, num comparativo de intradermoterapia, seja ela pressurizada ou tradicional, para muitas sessões de eletroterapia e terapia manual. Que mais do que isso, a gente vai trabalhar muito tempo em cima daquele cliente, trabalhar. Ele deu 30 dias de intervalo entre uma sessão e outra, e se é um procedimento corporal, por exemplo, o que vai acontecer? Os resultados conquistados ao longo do tratamento muitas vezes vão perder. Por quê? Porque eu estou trabalhando a nível de pele, a nível superficial. Eu não consegui, muitas vezes, ter uma ação de uma forma específica, como eu precisava que fosse. Então, aqui vem o meu diferencial, aqui vem a minha exclusividade. Poxa, você faz 10 sessões de massagem, a gente vai fazer 4 de intradermoterapia. Poxa, você faz a vida toda massagem, uma sessão por semana que seja. A gente vai fazer 4 sessões, vai reavaliar, vai ver se vai precisar de mais. Entende, gente? Então, olha aí, a gente tem um super poder para quem trabalha com a pressurizada. Tem cliente que, não, mas eu nunca vou fazer um procedimento injetável. Mas eu trabalho com injetável sem agulhas. Exclusividade, inovação, tá? Questão da cânula. Poxa, né? A gente reduz, às vezes, um tempo de procedimento. Será que vale trabalhar com cânula? Não vale? Então, gente, é entender que justamente com cada ferramenta eu vou ter o quê? Um tipo de resultado, um tipo de performance, um tipo de tempo, né? De agenda, de procedimento realizado, enfim. Então, tudo isso tem que estar, obviamente, dentro do nosso custo de procedimento, tá? A bateria do celular, gente, tá assim, ó, quase. Eu tô com a câmera do celular. Concorrência. O que a gente precisa fazer? Analisar a política de preço dos concorrentes para não ficar para trás, mas ainda assim, né, manter uma boa margem de lucro. Lembrando que, o que eu considero concorrência, gente? Quem oferece o mesmo procedimento que eu, com a mesma qualidade que eu. Porque se a gente for parar para ver concorrência de Botox, né, faz Botox, gente, praticamente todo lugar tem Botox. E aí, será que é tudo no mesmo padrão? Ou, né, eu estou assim, um patamar acima, então eu vou avaliar tudo isso. Certificações e especializações, aumente a sua credibilidade, se especializando e, obviamente, divulgando isso. Então, eu vejo, né, muitas vezes, para quem faz os cursos online, esquece, gente, compartilhem que vocês estão assistindo aula. Poxa, olha só, estou assistindo uma aula de Botox, tal, gente. Abre enquete com as clientes. Gente, estou assistindo hoje uma aula de bioestimulador, uma aula de preenchimento, uma aula disso, uma aula daquilo. Vou fazer um curso presencial, eu vou mostrar isso tudo. Por quê? Porque aumenta a sua credibilidade, a sua cliente vai ver. Eu tenho aqui as alunas que vêm para curso presencial, todas as turmas, todas, sempre tem as alunas que vão divulgando que estão fazendo o curso, mostrando o que vai acontecendo, elas saem daqui com a agenda da próxima semana de avaliação, com um monte de cliente. Meu Deus, e aí, o que você tem para papada? Nossa, e para clareamento, o que você vai aprender? E para não sei o quê? Então, tragam essa realidade. O cliente de vocês não sabem o que vocês estão estudando, o que vocês estão fazendo. Poxa, tá assistindo aula nova, tá assistindo tema novo, tá estudando uma técnica nova, um negócio novo, posta, mostra para o seu cliente, para ele saber, ele fazer parte da sua jornada. Eu aqui, toda vez vou começar a aula, gente, fui premiada, tô indicada, compartilhei com vocês agora dessa especialização integrativo, que, poxa, olha a riqueza de detalhes. Gente, eu quero fazer uma especialização integrativa
ou no Sírio-Libanês, ou no Albert Einstein, estou entre as duas. Vejam, eu não sei, mas eu acho que isso com certeza aumenta a credibilidade de quem está ali te ouvindo, de quem está ali te escutando. E outra, traz vocês o quê? Para perto. Eu estou compartilhando temas que não são relacionados à aula, eles são relacionados aqui à minha expertise, entendem? Então vejam como isso é importante, tá? Deixa eu passar aqui. Política de preços, né, do estabelecimento. Então, preço justo. Estabeleça preços justos, de acordo com os procedimentos que vocês realizam, competitivos em relação ao mercado. Promoções. Isso até esses dias eu conversei com uma aluna de mentoria, que ela está fazendo inauguração. E, poxa, promoção é sempre um tabu, né, gente? Sempre. E aí, o que eu tenho que entender? A promoção em si, de desconto, ou seria promoção... Gente, peraí que eu acho que eu vou ter que inverter minha câmera. Peraí. Minutinho. Ver se eu vou conseguir. Qualquer coisa eu vou ficar só sem câmera, tá? Se desligar a bateria. A promoção, ela não é aquela promoção que a gente vai dar desconto. Eu vou dar 70% de desconto. Eu vou dar 50%. Não. Muitas vezes as promoções, a gente aqui já trabalhou na clínica quando tinha outros profissionais oferecendo outros serviços. Então tinha massoterapeuta, tinha esteticista, e a gente precisava trazer movimento e volume, né, de atendimento para essas profissionais. A cliente minha de Botox, olha só, é uma cliente que a gente, né, imagina que tem um poder aquisitivo, é uma pessoa que gosta de se cuidar, é uma pessoa que tem uma característica específica, né? Ela é vaidosa. Toda minha cliente de Botox, ela ganhava para já agendar uma sessão de uma massagem numa região específica. Podia ser uma relaxante de costas, uma massagem de drenagem linfática, uma pedra quente em uma região corporal. Para quê? Para que eu trouxesse essa cliente para outros procedimentos. Então, era uma coisa o quê? Que fazia essa rotatividade. Vejam, eu não fiz promoção. Eu não cobrei barato. Peraí, gente. Pode. O Rômulo vai só me ajudar a inverter a câmera, tá, gente? Só um minutinho. Vou fechar. Pronto. Estão me ouvindo? Peraí que acho que a gente vai ter que trocar o microfone. Aí. Foi. Obrigada. Gente, olha só, valorizem essa trocada aqui de câmera e de microfone, porque o Rômulo está com os 2 dedinhos do pé quebrado. Ele quebrou com um intervalo de 15 dias. Ele quebrou primeiro o dedinho do pé esquerdo. 15 dias depois, ele estava saindo do treino dele de jiu-jitsu e me ligou. Você não acredita? Quebrei o outro dedinho. Então, valorizem que ele subiu a escada, tadinho. Ele tá aqui mancando, ó. Tudo para vocês não ficarem sem terminar a aula. Bem, gente, então, eu vou trazer essa... Ó, saiu palminha para você, tá, amor? Tem mais palminhas subindo aqui. Ó. Ai, ai. Então, gente, o que eu vou... Eu não vou trazer um desconto, eu não vou trazer uma coisa que vai ser... vai me gerar custos, entende? Ou que eu não vou conseguir pagar por aquilo. Agora, se eu vou trazer um procedimento que é mais simples, um procedimento que é mais básico, com um tempo determinado, acaba o quê? Me trazendo essa rotatividade. Uma outra ação que a gente fez aqui na clínica, que também foi legal.
a gente tenha um equipamento próprio de luz intensa pulsada. Então, precisava o quê? Trazer volume de atendimento para esteticista. O que a gente fez? Eu peguei e as clientes que faziam, tipo, 2 ou 3 regiões, ganhavam uma região para presentear alguém. Então, eu tive clientes que presentearam a mãe, a amiga, enfim, foi havendo o quê? Essa pessoa falava, olha, você ganhou uma sessão, porque também é diferente. Vocês, às vezes, recebem das franquias de depilação um e-mail marketing, você ganhou 3 sessões, gente, eu nunca vou consumir aquilo. Nunca na vida. Agora, quando chega alguém e fala, olha, eu ganhei para você, ou você ganhou uma sessão de uma fotodepilação numa região pequena, a gente colocou, né? Então, era axila ou buço, para o quê? Trazer esse cliente, conhecer a nossa estrutura, conhecer o serviço, a profissional que ia fazer o atendimento. E foi muito legal, por quê? Porque a gente conseguiu trazer justamente um público grande. Então, eu fiz uma promoção, fidelizei com o serviço prestado, mas foi uma coisa que não me gerou um custo muito grande, porque eu sei que, gente, tem gente que ou a pessoa dá alguma coisa e oferece uma coisa muito ruim também, né? A gente ficou sabendo aqui, na nossa região, a massagem acaba sendo, coitada, né? O exemplo de sempre, porque acho que é o mais fácil de pensar e o que a gente ouve, enfim, a memória vem sempre rápido. Então, tinha uma clínica que a massagem era R$ 9,90. Aí a pessoa ia escolher uma região. E na época, a massoterapeuta que estava trabalhando aqui com a gente, ela falou, Giovana, eu fui lá fazer entrevista, tudo, trabalhei 2, 3 dias, fiquei sabendo, ela falou, sabe o que era a massagem? Era com óleo, gente, de cozinha. Óleo de soja. Poxa vida, pensa, você em pleno verão, tá lá com um vestidinho para ir trabalhar, aí você vai lá, faz uma massagem, ou tá de calça jeans. Socorro! Socorro, Deus! Como que você vai vestir a tua roupa? E se acabaram de te besuntar com óleo de soja para fazer massagem. Então, gente, não adianta fazer uma promoção se você também não pode arcar com o custo que ela vai te gerar. Porque você não vai fidelizar o cliente. O cliente até, de repente, comprou 10 sessões, né? 10 sessões de massagem, deu R$ 100, né? Para fazer uma região abdominal, por exemplo. Gente, socorro, né? Rosilma, teu microfone não tá... Não, eu abri aqui. Eu não sei se você queria falar alguma coisa. Boa tarde. Boa tarde. Sou de Palmas, Tocantins. Ai, olha só que legal, ó, do outro lado do Brasilzão. Você falando questão sobre a precificação das massagens, Uhum, eu também trabalhei numa clínica que lá a mulher também comprava produtos, por exemplo, comprava um pote de creme de 1 quilo, de uhum. uma marca muito boa, só que ela comprava também gel de ultrassom e fazia a No- mistura desse creme. E daí fazia os procedimentos dela praticamente preço de banana. Nossa. Aí, como foi, aí inclusive, eu comecei a trabalhar nessa clínica. Só Uhum. que até então eu não sabia que ela fazia esse serviço. Ela falava, não, não precisa vir tão cedo, não, pode vir mais tarde. Aí eu ficava, gente, mas como é que pode um trem desse? Aí, como foi um dia, eu fui mais cedo. Chego lá, Viu o que tá era? ela com o pote de creme despejado dentro daquele multiprocessador, né? Não tem aquele bem grandão que ele é de 4 Aham. litros. Aí ela colocou o produto dentro, estava batendo aquele produto e colocando dentro dos recipientes que era de marca boa. Aí eu Me... peguei e falei para ela, uai, mas por que você está fazendo isso? Ela, mas é assim que a gente ganha dinheiro. Eu falei, desonestamente? Aí eu falei, pois eu tô saindo e eu não volto mais para trabalhar. Aí ela falou assim, mas por que que eu ia fazer aquilo? Eu falei, não, você sabe por quê? Porque se a Anvisa bater aqui, até explicar que focinho de porco não é tomada, estamos lascada. E quem vai pagar o pato sou eu. Tô saindo. Sempre arrebenta no lado mais fraco, né? E isso. E peguei e acabei saindo dessa clínica. Mas é exatamente isso. É uma coisa que acontece e é justamente isso. Com o intuito do quê?
de baratear os custos, mas a que preço para o consumidor, né? E outra, a que qualidade? Porque o que, que você vai entregar? Que tipo de... Gente, se a gente for parar para pensar na parte manual de massagem, a gente já tem um resultado super limitado. A gente normalmente consegue resultado por quê? Porque a gente retira, através dos movimentos da massagem, o líquido que está dentro do adipócito, dentro da célula de gordura, e ele fica nesse vai e vem, vai e vem. Então, às vezes tem ali um ativozinho que ajuda um pouquinho na hidratação, tem ali uma melhora naquele aspecto de celulite, mas tudo isso por conta dessa hidratação em si, por conta da hiperemia causada. Agora, pensa você oferecer algum resultado quando se usa um gel de ultrassom, gente. Nenhum, né? Porque você que tendo os ativos, você já não vê tanto resultado, imagina se alterando esses Sem ativos. ativo nenhum, né? Isso. Socorro. E esse é o grande problema, porque a gente pensa em promoção e acaba sendo uma coisa que, eu vou fazer, vou conseguir, vou dar conta. Agora, a gente precisa conseguir precificar muito bem. Poxa, por exemplo, a gente quando fez a luz pulsada, qual que era meu custo? Era o gel. Gente, o gel, a porção que a gente usa numa região de busto, numa região de axila, é muito pequena. É nenhum real. A gente tudo bem, tem o palito de madeira, porque aqui a gente trabalha com tudo descartável. Outra coisa, né, falando da questão de material, os meus clientes, eles veem que tudo aqui é descartável. Como eu higienizo a minha sala de atendimento com o meu cliente aqui ainda? Eu só libero ele depois que eu terminei de higienizar todo o meu ambiente de trabalho. Por quê? Porque ele está vendo que eu estou tirando o material, eu estou tirando o lençol, eu estou tirando todas as proteções que eu coloquei, né, em cada frasco, estou tirando o palito de madeira, vou embolar tudo para fazer o descarte. Ele me vê higienizando tudo, então ele acompanha tudo isso. Consequentemente, agrega valor? Claro que agrega valor, né? Ele vê que realmente existe um cuidado. E aí, quanto ao atendimento VIP, então cobrar preços diferenciados para clientes fiéis e oferecer um atendimento diferenciado, ou com os procedimentos high ticket, que é o que a gente, né, veio falando, tá? Certo. Aí agora eu tenho 2 anos, 2 anos e pouco que eu estou entrando no mercado de trabalho na área da estética. Até Uhum. então, eu era bem resistente a não fazer injetáveis. Uhum. Não vou mexer com injetável porque é uma coisa muito dolorida. E assim fiquei levando, né? E até então eu comecei fazendo só mesmo atendimento, mesmo de massagem. Só que eu estava observando que realmente só a mão e aparelho não resolvem tanta coisa. A Aí eu gente falei, fica super limitado, né? isso. Aí então eu acabava me cobrando muito sobre questão de não ver o resultado. Aí eu falei, sabe que eu vou fazer esse curso de injetável? Aí fiz o curso de injetável agora, há pouco tempo. E Uhum. comecei a fazer, agora tô a louca da agulha. Mas é bem assim. Eu falo assim, a gente quando consegue ver o poder de transformação, eu falo, gente, é um poder de transformação que a gente tem nas nossas mãos. Então, muda muita coisa. E quando a gente, conforme vai evoluindo dentro das técnicas aplicadas e tudo, gente, eu falo, injetáveis é um caminho sem volta. Até mesmo para o cliente. Por quê? Porque ele quer ter bom resultado. Às vezes, poxa, né, a gente tem ali, o receio da agulha vai ser um pouquinho dolorido, de repente vai ter um desconforto. Vale. Pelo procedimento, pelo resultado que a gente chega, vale muito a pena. Percepção de valor pelo cliente, bem-estar. Então, assim, sempre, né, deixar claro como os procedimentos estéticos podem aumentar a autoestima, o bem-estar desse cliente. Eu já falei para vocês que já saiu artigo científico comparando os procedimentos estéticos com o uso de medicação. Então, assim, a gente tem casos de depressão, né, que conseguem ter uma melhora significativa a partir do quê? Do autocuidado. O estar sendo cuidado por um profissional, você tirar um tempinho da sua semana, você fazer uma toxina botulínica, fazer um skin booster, às vezes é um preenchimento, enfim, por quê? É um poder de transformação. É uma coisa que não
não tem. O nosso cliente, ele busca isso e a gente pode promover esse nível de melhora, tá? Eu já falei para vocês também, né? O injetável, a gente trabalha com as técnicas, muitas vezes, os intramusculares. Gente, é surreal, é surreal. A gente pega, às vezes, clientes em situações, assim, que realmente são complicadas, são delicadas, e a gente consegue fazer uma mudança significativa apenas através da aplicação de elementos essenciais. Então, assim, faz toda a diferença. Verdade, melhora muito a autoestima, a intradermo muda muito rápido, muito rápido. Primeiro, né, os nossos clientes começam a ver os resultados muitas vezes a partir do 5º, 6º dia, dependendo do procedimento. Então, assim, uma gordura localizada, até esses dias, eu estou com uma cliente que ela está com sobrepeso, a gente está fazendo o intramuscular e também o intradérmico, porque eu preciso fazer uma associação, eu estou equilibrando a questão da saciedade, compulsão, irritabilidade, então a gente entrou para isso, né, para esse controle dos intramusculares, e a gente fez uma sessão de cada. Ela voltou para fazer a segunda sessão do intramuscular, ela falou, Giovana, o meu marido, ele olhou esses dias para mim e falou, tá dando resultado com uma sessão de intradérmico e uma sessão de intramuscular. Então, assim, as pessoas que estão à nossa volta melhoram. Eu costumo dizer, o nosso cérebro, ele engana muito a gente, né? A gente, às vezes, se vê e não percebe as mudanças, não percebe as melhoras. Mas o outro, ele tá sempre relapso. Então, às vezes, ele olha e fala, meu Deus, olha, você emagreceu, reduziu o peso, olha, a barriga deu uma... Então, assim, isso é importante, isso também vai recuperando essa autoestima, né? Bons resultados, esse antes e depois, gente, ele é um antes e depois que eu tirei da internet, tá? Então, assim, a gente descrever detalhadamente os resultados dos procedimentos. Então, assim, realmente é uma coisa que eu já falei para vocês, já mostrei como eu faço, a gente mostra todas as setinhas, a gente faz um descritivo completo de todos os resultados conquistados ao longo de cada sessão. Por quê? Para que o cliente perceba. E a fotodocumentação, nessa hora, ele não tem, né, como não ser feito. Porque é ali na fotodocumentação, gente, que a gente consegue fazer os comparativos, tá? E os depoimentos, né? Essa é uma outra parte. Isso, inclusive, é uma coisa que eu induzo algumas vezes as alunas a fazerem. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho clientes satisfeitos, eu posso trazer isso para quem está em cima do muro. Inclusive, gente, vocês que estão participando de um grupo de estudos gratuito, também uma possibilidade de vocês falarem, poxa, vou marcar a professora. A prof está lá, comprometida, toda terça-feira, 3 horas da tarde, vou tirar um print e vou marcar ela. Eu sei que tem muitas que fazem isso, tá, gente? Então, assim, por quê? Porque isso vai o quê? Aumentando a nossa comunidade. Qual que é a ideia? Quanto mais gente tiver consciência do que o injetável na estética é capaz, maior vai ser as nossas possibilidades. Nosso mercado vai crescer, porque eu formo profissionais conscientes das técnicas, e esses profissionais conscientes da técnica não fazem o quê? Besteira. Sabem falar do procedimento, têm qualificação para trabalhar. A gente luta tanto por um mercado qualificado. Poxa, eu estou aqui toda terça-feira, 3 horas da tarde. Vou fazer um print, vou tirar uma foto, vou falar, olha, gente, vou pôr lá nos meus stories, gente, olha aqui, olha a massa, aula massa. Um grupo de estudo gratuito para você que quer se aprofundar. Então, hoje até o nosso grupo, eu não sei com quantos alunos estão, a gente tem uma visualização legal, mas ainda assim, se eu for parar para ver, é minoria que faz isso. Então, o que eu faço? Eu estou o tempo todo induzindo, tanto é que a gente já teve imagem de gente, hora do print. Tira print e me marquem. Para quê? Para que a gente possa sempre reforçar a comunidade, para que tenha mais pessoas falando bem da técnica, ao invés do quê? Falando mal, ai, não funciona, ai, é dolorido, ai, a chance de complicação, chance de intercorrência. Quem fala isso? Quem não conhece. E muitas vezes, quem não conhece a técnica é quem vai falar do procedimento para um potencial cliente nosso. Então, gente, ó, vejam como a gente pode
enfim, fazer tudo crescer, tudo melhorar, como a gente, né? Às vezes a gente fica ali na espera, esperando, e existem coisas que a gente também pode colaborar. Larissa, sim, eu dou curso de skin. Até, gente, a gente está encaminhando para o encerramento, tá? Eu já tenho atendimento agora, eu falei muito mais do que previsto. Muito mais do que previsto. E eu vou atender daqui a pouquinho, acho que minha cliente já deve estar até quase chegando. Então, voltando a falar, né? Para vocês não esquecerem de votar, como vocês sabem, é a maior votação da área da estética, é o Oscar da estética. Então, eu vou mandar para vocês esse link dessa aula aqui. Ela vai ser enviada lá no nosso grupo de estudos. Aqui, ó, tem o link Vote Agora. É só vocês clicarem, ó. Ele vai abrir aqui o formulário para vocês fazerem a votação, tá? Como eu falei para vocês, a minha categoria é a sexta. Inclusive, gente, né? Voltando a falar um pouquinho a questão de depoimento, de coisa assim, aqui o ser indicada por uma premiação e, de repente, poder conquistar, né, uma premiação dessa, reforça a nossa comunidade novamente. Poxa, já existe uma premiação, é uma segunda premiação, uma especialista que é injetável, percebem? Então, tudo isso justamente vai reforçando toda a nossa estrutura, todo o nosso senso, né, de construção de conhecimento, tá, gente? E aí, uma coisa que, agora realmente encerrando, eu vou deixar para vocês junto no material. A gente conseguiu encaixar, porque vocês mandam bastante, mais uma última data de curso presencial de injetáveis, tá, gente? Então, a gente vai trabalhar esse curso de injetáveis presenciais. Ele é híbrido, a gente vai fazer teoria, se não me engano, ficou dia 27/11, deixa eu ver aqui. Ó, tem bastante tempo para vocês se organizarem com passagem, com tudo, tá? 27/11, a gente vai fazer toda a teoria online. Ela vai ficar toda gravada, vai ser aqui, ó. Nesse mesmo formato de sala de aula, a gente faz no Google Meet. Depois, disponibiliza para vocês a gravação, para quem quiser assistir e reassistir. E aí, a nossa aula prática, ela vai ser dia 4 de dezembro, em São Paulo, tá? O lugar que a gente faz é o Brooklyn Novo. Ele é Vila Zona Sul, fica perto ali do Congonhas, tá? Só para vocês se localizarem. Tudo ali fica muito fácil, mobilidade, tudo, enfim. Então, no material de vocês vão receber tudo que tem assim, ó, esses botões, vocês conseguem clicar, tá? Então, aqui tem a data, tem as informações, tem tudo certinho, detalhado. Eles são 3 lotes, tá? Perfeito, Patrícia, imagina. São 3 lotes para o curso, então tem o primeiro lote, segundo lote, terceiro lote. A gente vai esgotar, vai fechar as inscrições para a turma. O nosso intuito é fazer o fechamento início de novembro ainda, tá, gente? Então, quem vê que tem disponibilidade, está interessado, quer trabalhar com injetável, com cânula, com agulha, com os procedimentos, é muita coisa. Eu nem vou ficar falando aqui, senão não vou terminar de falar, tá? Se organizem, cliquem ali para poder ver certinho qual é todo o conteúdo teórico, que é bastante coisa. Vai entrar bioestimuladores também, que ainda não está lá, porque a gente fez essa definição agora, recentemente. Então, vai ser atualizado o conteúdo, mas tem tudo o que tem lá, mais a parte de bioestimuladores e a parte de cânula, tá? E outra coisa que eu vou deixar aqui, obviamente, é o curso de toxina botulínica 360, em que a gente trabalha com a técnica tradicional, com a técnica pressurizada, para justamente a gente conseguir atender, né, toda a nossa demanda, toda a nossa parcela de clientes. As inscrições para o curso Toxina Botulínica 360, elas estão encerradas, mas a gente deixou um linkzinho, que é esse aqui, onde quero informações, que para quem está aqui no grupo de estudos, a gente vai liberar vaga de entrada, tá? A gente deve estar para lançar turma, para abrir turma mais para frente, mas para vocês, a gente deixa essa exceção. Então, de repente, quem quer se aprofundar na toxina botulínica, até a gente fala, né, toxina botulínica 360 por englobar justamente todas as possibilidades,
mas a gente tem as aulas de Skin Booster, que entra como preparo de pele. A gente tem aula de seringas, a gente tem aula com advogado, a gente vai ter aula de marketing. E nessa quinta-feira, as alunas do Full Face e as alunas do Botox 360, a gente vai ter aula quinta-feira, 7 horas da noite, com câmeras todas, câmeras abertas, para avaliação de padrão muscular, tá? Eu sei que tem alunas aqui que são de um ou são de outro, então já estou passando o recado, vou mandar para vocês nas comunidades das alunas, mas só estou relembrando que a gente vai fazer aula com câmera aberta para vocês avaliarem o padrão muscular uma das outras. Porque, como eu falo para vocês, né, dentro do curso, existem diferentes padrões musculares, não existe receita de bolo, então é justamente a gente conseguir refinar isso, tá, gente? Bem, Rosilma, eu vi ali que você levantou a mão, mas eu preciso ir, que a minha cliente já está no limite, eu tenho que ainda fechar tudo aqui, toda a minha sala de aula, desmontar, guardar microfone, câmera, enfim. Então, qualquer coisa me manda ali no direct, tá? Gente, é isso, a gente fez 1h30 de aula. Essa aula ficou uma super aula, gostaram? Acharam que foi um tema legal de trazer para vocês? Vão conseguir trazer essa realidade, né, para vocês? Palminha, foguete, coração. Gente, é isso então. Eu realmente preciso ir. Que bom, Dani. Que bom. E olha que esse ainda é um tema que a gente tem muita coisa para falar aqui. É só uma pincelada porque o tempo é limitado. Gente, como eu falei para vocês, eu vou mandar o material. Votem, tá? Eu estou pegando votos na unha, então votem. Se eu pudesse, eu rastreava quem tá votando e quem não tá. Gente, é isso. Beijos para vocês. Até a próxima terça-feira para quem é do grupo de estudos e até quinta-feira para quem é aluna do Full Face e aluna do Toxina 360, tá, gente? A gente se vê quinta-feira, câmera aberta. Não percam que a aula vai ser, ó, top. Pode deixar, vou mandar a apresentação toda, vai dar para clicar em todos os links aqui, em tudo que eu falei. Tá bom, gente? Beijos para vocês. Até! Até!